Bom, vamos começar, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tudo certo? Vamos embora. Eh, Hoje a gente vai falar sobre data driven, né? Data driven culture, que é a cultura de dados, uma cultura orientada a dados na empresa. É muito falado hoje isso, mas pouco explorado, pouco entendido e especialistas, eles planejam o quê? Que vai chegar um momento, e não vai demorar muito, que uma cultura orientada a dados, que são o quê? Você tomar decisões na sua empresa com pautada por números, pautada por dados, pautadas por informação, desde o presidente até o estagiário mais, nível mais baixo. Então, eu vou explanar aqui como que se implementa, o que que é, como que a gente vê o futuro, como que é feito lá no banco, como que eu tô à frente lá, né, no time de dados do banco, como que eu fiz, e como que nós estamos fazendo lá, como que o banco está se portando. Deixo aberto para o pessoal comentar, abrir o microfone, me chamar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Vou dar essa explanada, depois eu passo para o Otávio para a gente acompanhar a apresentação dele ali, que eu garanto que vai ser, ó, aquele alto valor que é o que a gente fala muito aqui. Dados não é ficar mostrando número, dados tem que entregar valor. E vai chegar um momento que a empresa que não tomar decisões pautadas em dados não vai ser mais um diferencial, vai ser, ela vai ter que sobrevivência. Vai chegar uma hora que a questão, e quando eu falo dados, a gente vai colocar inteligência artificial no meio, então é toda essa parte. Vai chegar um momento que não vai ser mais opcional para as empresas, vai ser algo de necessidade, principalmente empresas grandes. Empresas pequenas, que não tem ainda uma estrutura, até vai conseguir rodar. Um caso interessante que eu posso citar aqui antes de começar, estava na palestra da DataSide, ali na Faria Lima, que é ali, ciclo das empresas grandes, né? Ali, aqui em São Paulo. E eu acho que eu já falei isso numa outra live. Eles têm um cliente. A gente estava num prédio, ele apontou para um prédio na frente, um prédio assim gigantesco. É aqueles prédios que parece que é do Tony Stark. Ele falou: ó, a empresa estava ali, estava conversando com o cara da DataSite. A empresa ali, ela é grande, eu não lembro o negócio dele, é grande, gigantesca, tem anos de mercado, assim, muita grana, muita grana. E eles não estavam entendendo como uma startup num quintalzinho da casa da frente, que eles alugaram um quintalzinho, praticamente uma casa, estava roubando o cliente deles. Não entendiam, não entendiam. E eles achavam que o que ganha é ter dinheiro. Eles estavam usando para captar cliente para ter o poder aquisitivo dele. Só que a startup ali que estava há 2 anos ali, como o dono já era um cara mais para frente, com uma visão mais aguçada, e estava investindo pesados em dados, ele estava conseguindo captar os clientes e ele conversando com a diretoria não conseguia entender o porquê disso, não conseguia entender. Então, antigamente não, até hoje assim, para você concorrer com um grande, para bater de frente, o grande te engolia, né? Porque ele tinha mais poder aquisitivo na questão de dinheiro para conseguir captar o cliente. Só que hoje o cliente ele está querendo, ele está ligando para outras coisas, para a imagem da empresa, como que a empresa funciona. Não é só mais aquele, não estou nem aí, estou comprando meu produto. Então, vai chegar um momento que praticamente na Faria Lima ali, que é um polo tecnológico, as empresas investem bastante, que já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Startups pequenininha, de 5 funcionários,
pegando cliente de empresa com 50 anos de estrada, com 10 mil funcionários, porque a visão da empresa não ligar para dado, achar que porque ele tem poder aquisitivo, ele pode comprar quem ele quiser, ele pode captar, e a startup usando de inteligência, usando plataformas de dados e já nascendo com essa mentalidade, está captando clientes, e eles não entendem. Esse pessoal mais velho que vem aí da década desde 80, 90 como diretor, eles não conseguem ter essa mentalidade ainda. Essa turma vai precisar praticamente morrer para os novos, com uma mentalidade melhor, começar a ter essa visão. Então, vamos lá. Como que a gente implanta uma cultura orientada a dados? Eu vou fazer uma analogia com o petróleo, porque o pessoal fala muito que dados é o novo petróleo. Mas como assim dados é o novo petróleo? Toda iniciativa de dados, ela requer investimento, e às vezes investimento pesado em tecnologia, investimento pesado em pessoas capacitadas, que eu vejo o mercado querendo pagar salário de 2, 3 mil reais para pessoas de dados e não querer pagar um especialista, não vai muito para frente. Então, são três pilares. O investimento, que tem que vir na área pesado, e às vezes vai levar um tempinho para ter esse investimento, esse retorno. Tecnologia, tem que ter tecnologia, e tem que ter pessoa especializada. Tem que ter. Então, eu entendo que nem todas as empresas possuem esse tipo de capital para ter uma iniciativa dessa. Porém, eu vejo que até as empresas grandes que possuem capital investindo pesado e não conseguindo ter um retorno, e não conseguindo implantar. Se a gente pegar dados, 80% dos projetos de dados, eles falham. Falham no quesito assim, de não entregar o que realmente a área promete, não entregar o que realmente a gente pode usar. E aí, ao decorrer, eu vou citar por que não entrega. O que a gente faz para entregar e o porquê que não entrega. Então, falando do petróleo, por que precisa? Quando você vai furar um poço de petróleo, vamos supor, a Petrobras identificou que tal lugar possa ser que tenha petróleo. Eles vão investir pesado para fazer um estudo para ver se realmente tem ali. Vai chamar inúmeros especialistas para fazer esse estudo e especialistas para trabalhar, e vai investir pesado em tecnologia para conseguir extrair aqueles dados. Os dados não, né? O petróleo. Dados é isso. Você precisa ter essa tecnologia e pessoas especializadas para puxar os dados da empresa, você conseguir trabalhar eles e entregar algo que realmente dê valor para a empresa, que é o caso do petróleo. Se a Petrobras só sabe, ela cria uma baita de uma tecnologia para extrair aquele petróleo, só que ela não, vamos supor que não tem uma refinaria, não tem pessoa especializada para tratar aquele petróleo, é só um treco preto na mão deles. E depois, se não tiver um especialista para levar para o posto de gasolina, para aquilo virar um valor, para colocar combustível no carro das pessoas e as pessoas locomoverem, aquele é só um treco preto. E dados é muito parecido. Se você tem lá a tua estrutura de dados, só que se você pega aquela estrutura, você só vê informação, tu não consegue tomar uma iniciativa, tu não consegue gerar um valor, às vezes, financeiro, ou diminuir, ou um ganho muito grande operacional, ou fazer com que a empresa diminua gastos, se for só para ficar mostrando dashes informativos, produzimos tanto. Quando passado foi tanto. O melhor vendedor é esse. O pior vendedor é esse. Isso daí não se sustenta. Não se sustenta, que é o que eu mais vejo o pessoal vendendo por aí. Entendo que tem empresas que não vão ter essa estrutura, que vão contratar um analista de dados para ele ficar gerando dashboard,
Porém, a gente precisa ter, nós de dados, até a própria o negócio, eles pelo menos precisam entender o conceito de como que é feito, por que é feito e toda uma estrutura que precisa ser envolvida para a gente chegar no sucesso. Dados não é o negócio jogar para dados, porque é o que eu vejo muito. Contrata um analista, um engenheiro, qualquer um. Contrata uma pessoa de dados, joga na mão dele e fala assim: me entrega um BI. Dados anda muito lado a lado com o negócio. Lado a lado com o negócio, que é o que eu vou falar agora. Eu vou elencar os primeiros, alguns passos cruciais para a gente conseguir ter uma estrutura de dados que a gente possa falar. Essa estrutura empresa, ela é orientada a dados. Essa empresa, eu confio nela porque os dados são confiáveis. A gente fala muito de LGPD. E como que ela está tratando os nossos dados. Primeiro passo, antes de tudo, antes de você, eu vou comprar um data lake, eu vou fazer, antes de falar qualquer palavra tecnologia, qualquer tecnologia, a gente tem que ter em mente o quê? O que que a gente vai fazer com os dados? E o que que a gente e quais perguntas do negócio a gente vai responder, que hoje eles não têm visão, ou quais processos que precisam de dados e que demora, às vezes leva 15 dias para um fechamento contábil, e a gente precisa ter esses dados mais rápidos, ou qual iniciativa de dados que vai gerar dinheiro para a empresa ou vai fazer a empresa economizar. Se você não partir disso, começar a fazer, não, vou estruturar aqui, vou pegar todos os dados, tu vai precisar de um investimento. E dados, quando você joga dentro de uma plataforma, vamos supor que nem a gente falou da Databricks, você paga por dado processado. Então, se você ficar jogando dado lá em cima disso e não conseguir tirar valor daquilo e demorar muito, talvez a pessoa que está investindo em você dentro da empresa, o diretor que deu ok, ele vai querer, às vezes, ter um retorno mais rápido e tu não vai conseguir, ele vai cancelar o projeto e vai falar, é melhor eu pegar esse dinheiro, investir em marketing e captar cliente, porque tu não está me trazendo nada. Então, antes da gente ir para pegar tecnologia, correr atrás de ferramental, correr atrás. Mas. Não. Quais perguntas a gente vai responder para o negócio? Qual é a estratégia do negócio? É ampliar? É ter mais produto? O negócio tá indo ruim das pernas, que nem a gente fala, tá precisando diminuir e custo. Ele quer abrir uma nova filial? Qual que é a estratégia do negócio? Quais perguntas que a gente vai responder com dados? Tendo isso mapeado, e outra, não é responder, não, temos aqui 35 perguntas que a gente vai responder, não, pega as principais, uma ou duas que realmente impactam o negócio. E quem que vai te falar isso? É o operacional? Não. É o gerente? Não. Tem que ser de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo, é presidência, alta diretoria, C-level, CEO, CFO, CDO, vai ser o pessoal que está nesse nível estratégico. Porque eles têm a visão de para onde que a empresa vai. Muito gerente, ele só executa o que vem da diretoria, eles não entendem. E aí, se você começa de baixo para cima, você só vai automatizar relatório, porque a visão operacional é automatizar relatório. Eu quero dados porque aqui eu pego o meu Excel, fico aqui 5 dias para fazer esse levantamento e demora. Você só vai ficar automatizando. Não que isso não seja válido, tá? Mas se você começa de baixo para cima, dificilmente você vai estar alinhado com o que o negócio quer. Dificilmente eles vão continuar colocando dinheiro para você fazer, porque eles vão pensar, pô, vou gastar uma grana pesada, um investimento em pessoal especializado, em tecnologia, para ele automatizar o relatório do supervisor de vendas. Qual é o valor que eu vou ter isso? Eu pago o supervisor de vendas para ele fazer isso. Qual que é o ganho disso? Então, tem que começar de cima. Tem que ser envolvido a área estratégica da empresa. A partir da estratégia da empresa, você elenca quais são os pontos de impacto que dados consegue resolver. Vamos supor, vou dar um exemplo.
Contábil. Vamos supor que o contábil demore muito tempo para fechar. O pessoal muito manual, é dado que se perde, é dado e depois quando fecha alguma coisa está errado, tem que refazer. E quando a contabilidade demora para fechar, impacta várias outras áreas, impacta a diretoria, porque ela começa a tomar decisões em cima do dinheiro que entrou e do dinheiro que saiu. Se ela demora para ter essa informação, às vezes ela pode usar um dinheiro que ela não tinha ou ela pode deixar de usar um dinheiro que ela tinha, mas ninguém falou que o dinheiro entrou em caixa. Então, eu vou dar esse exemplo, tá? Então, vamos supor que o maior impacto seria o contábil, mas aí tem que ver qual que é o ramo da sua empresa. Às vezes o impacto é muito em marketing, marketing não está dando um retorno. Por isso que tem que ser alinhado com gerência, com gerência. Às vezes pode ser o RH. O RH, a empresa como um todo, não consegue segurar funcionário, principalmente essas empresas que querem 100% presencial. Vamos supor que a troca de funcionário é muito alta, pode ser um ponto de impacto também para a empresa, não conseguir reter talentos. Então, vai muito do que a estratégia do alto escalão quer. Aí a gente passa para o segundo passo. Bom, já sei quais perguntas eu vou começar a responder, porque se você, como eu falei, se você elencar todas, vai ficar difícil. Então, eu já sei quais eu vou responder ou qual valor eu vou gerar. Segundo passo, aqui a gente pensa em arquitetura. Vamos supor assim, aqui já não é para, não, agora eu vou pegar um data lake, não. A gente senta e arquiteta. A gente entende quais os sistemas que a gente tem, quais tecnologias eles usam, se a gente vai conseguir acesso àquele dado fácil, quais são os sistemas que eu preciso mapear, por exemplo, vamos supor da contabilidade. Quais sistemas a contabilidade usa, onde estão esses dados, e já começar a mensurar o esforço que a gente vai ter para tirar esses dados, tratar esses dados, aí seja uma tecnologia, eu explico na próxima, tratar esses dados, deixar esses dados de uma forma confiável, que não adianta puxar dado e trazer dado errado. Depois do tratamento, aí em conjunto com a área de negócio, a gente conseguir criar visões que vão auxiliar nisso no quesito que agora a contabilidade está fechando diariamente. Se ela está fechando diariamente, eu consigo dar visões para as áreas para a diretoria ter uma decisão melhor. Acabou de entrar um pagamento aqui que o cliente estava nos devendo, aí quando é para a empresa, 10 milhões, estava devendo há 2 meses, a empresa pagou 10 milhões, entrou 10 milhões no caixa. Esse dinheiro eu já consigo fazer ele girar agora. Eu não vou esperar. A contabilidade fechou só no final do mês, o dinheiro entrou no dia 2, eu não faço ideia que eu poderia usar esse dinheiro, ou um dinheiro que saiu, entende? A área tal foi lá e usou tanto dinheiro que ele não deveria. Eu não preciso esperar o impacto acontecer para depois eu sair correndo, que a maioria acontece das empresas é isso. Depois no impacto sai todo mundo correndo que nem uns ratos perdidos para tentar resolver. A questão de dados é isso, você tem uma informação para você tomar uma decisão antes que não precise. Tomamos o impacto, o leite derramou, agora vai lá pegar o pano para secar. Então, esse é um dos pontos, né? Mas aí tem várias, dependendo da estratégia. Depois que você levantou qual a arquitetura que você tem, quais os dados que você tem, qual que é o esforço, e aí você levanta qual tecnologia você vai usar para a empresa. Aí entra orçamento, qual que é o teu orçamento, como que é a sua estrutura. Dependendo do orçamento, a gente tem ferramentas open source muito boas que são gratuitas que a gente consegue fazer. Às vezes a empresa não tem um dinheiro para subir um data lake, que é por dado processado, é caro. Se você joga um monte de dado lá, pensa assim, você joga um monte de dado lá, fica 3 vezes manipulando aquele dado e custou 3 vezes mais, e tu não consegue tirar nada disso, vai ficar difícil você justificar. Mas vamos supor que ela optou para criar um banco de dados. Vamos fazer assim, o nosso orçamento é curto, a gente não tem dinheiro para criar uma estrutura, nem que crie um banco de. Aí, nesse caso, a empresa também às vezes é pequena. A gente sobe um banco de dados, seja ele. Hoje a gente tem opções, por exemplo, MySQL, Postgre. É o ideal? Não, mas cabe a nós ter esse discernimento
Dependendo da quantidade de dados, talvez um MySQL ou um Post que é mais barato funcione. E você usar o Spark ou uma outra biblioteca em Python para fazer a extração dos dados desse legado, talvez funcione. Então a gente tem essa iniciativa. Às vezes não precisa ser um data lake que é muito caro, mas se a empresa tem o dinheiro, vai numa estrutura boa, até para você ter uma segurança e uma maior confiabilidade. Então, você planejou tudo isso, desde a engenharia, qual tecnologia você vai usar, se é um data lake, se é um data warehouse, se é um lake house, se é alguma tecnologia gratuita, e depois, para visualizar esses dados, o que a gente vai usar? A gente não tem dinheiro para a licença do Power BI, vamos tentar um Looker, vamos tentar uma outra ferramenta de data visualização, nem que seja um Excel, não tem dinheiro para nada, nem R$ 50 para pagar numa licença do Power BI e a gente tem um Excel. Dependendo da quantidade de dados que você tem, não é o ideal. O Excel não é uma ferramenta assim potente nesse quesito, mas ela serve. Dependendo do que você está do seu proposto, ela pode servir ali até para uma iniciativa da a empresa gostar e você falar assim, ó, mas a gente está limitado. Agora, a próxima etapa a gente vai ter que investir, porque às vezes a empresa tem o dinheiro, mas ela não quer investir porque ela acha que é gasto, que é custo. Então, às vezes, ter uma iniciativa através até do Looker, através do Excel, e você conseguir entregar algo valor, ele fala, não, agora eu gostei, vamos embora. Não, ó, essa ferramenta não dá, então tu vai ter que investir. É muito mais fácil você conseguir tirar um dinheiro assim, do que você já jogar uma licença cara, ou já jogar tecnologias caras, e aí depois não conseguir sustentar. É uma outra tática. Depois que você viu as arquiteturas, aí começa a engenharia pura. Aí vem a parte técnica. Aí o engenheiro vai lá, entende a base de dados, como que o dado tá, o que ele vai precisar, começa a pedir acesso, começa a criar as pipelines, né? Que essa extração é igual o petróleo. Vamos supor, ó, fizemos um estudo aqui, a gente vai usar essa plataforma de petróleo, essa ferramenta para extrair, agora a gente precisa extrair. Vai lá o engenheiro da petrolífera, começar a cavar, furar e começar a puxar esse petróleo. Aí entra o engenheiro. Agora o engenheiro vai lá, a gente já sabe que a gente vai usar, quais os dados a gente vai no sistema contábil, começa a fazer aquela extração, começa a tratar os dados e começa a entregar para o analista fazer as análises deles. E aí, se precisar de uma análise mais profunda, fala, pô, não é só um Power BI que a gente vai conseguir, a gente vai ter que rodar um modelo de machine learning aqui, porque ou é muito dado, ou é muito dado complexo, não tem como e a gente tem que usar, vamos supor, algum método matemático mais afunilado. Aí entra o cientista, entende? Entra um cientista para fazer um estudo mais aprofundado. Então, tem esse espaço, engenharia, praça para análise e ciência. Agora, o que pode dar errado nesse quesito? Porque a gente está falando aqui o que está certo, tá tudo bonito. O que mais dá errado é a cultura. A cultura do aqui sempre foi assim ou aqui sempre funcionou. Porque pega aqueles funcionários, principalmente em cargo de gestão, que estão 20, 30 anos na empresa, ou aquele pessoal que não quer mudar, porque assim, dados, ele vai precisar entender da estratégia do negócio e vai precisar entender de regras de negócio. Então, quando você chegar para a pessoa que você vai precisar tirar essa informação dela, porque os dados, quando eles estão armazenados, muitas vezes eles nem estão catalogados, você não vai entender. Você vai precisar do negócio te explicar a regra. Aí começa, não, mas isso aí não vai dar certo, não, sempre funcionou assim. Não, isso daí já tentaram fazer, não funciona, não. Não, o primeiro ponto que mais impacta é essa cultura. O como que você vende a iniciativa de dados para aquela pessoa do negócio que vai te apoiar. Se, principalmente, por que que na startup estava tirando os clientes da empresa grande? Porque na startup, vamos supor, ela tinha 2 anos. O dono já tem uma cabeça diferente, ele está contratando pessoas que vêm com cabeça diferente, então toda iniciativa, você chega, o pessoal é aquele cara para frente. É aquele cara para frente. Agora, quando você pega essa empresa grande, que o cara está lá há 20 anos só esperando se aposentar,
ele vai falar: "Não, isso não dá certo. Ah, aí já tentaram. Isso aí já começa assim, então, esse é o primeiro ponto, principalmente se a diretoria for assim, tá. Falta de apoio da diretoria é um tiro no pé, é um tiro no pé. Por quê? Se o diretor não te apoia, quando tu for na área dele, abaixo dele, os funcionários deles não vão apoiar também. Porque que vai entrar num outro ponto que pega muito, o medo de perder o emprego. Ah, não, eu tô 20 anos aqui, eu fico apertando minhas planilhinhas aqui, esse cara aí vai automatizar, ele vai tirar o meu emprego. Ele vai tirar o meu emprego, você acha que eu vou ajudar ele? Não. Ele só vai tomar essa iniciativa, seja um operacional, um supervisor, gerente, coordenador, se o diretor dele falar, ó, faz. Aí ele não tem como dizer não para ti, dizer não. Então, por isso que esse contato com a diretoria é extremamente importante. Se a diretoria não comprar, tu vai ter uma dor de cabeça gigantesca, porque vai ter aquela pessoa que vai te ajudar? Vai. Aquela pessoa para frente que vamos lá, e vai ter a pessoa que vai falar: "Esse cara vai tirar o meu emprego. Eu não vou ajudar esse cara não. Não vou ajudar esse cara". Então tem que ter essa ciência. Agora, do nosso lado de dados, quais que são os erros? Erro de executar ou mapear o dado antes do erro de na verdade seria assim, erro de mapear o objetivo e já começar a puxar dado. "Ah, a gente vai ter a iniciativa de dados, vamos puxar os dados", mas que dados? "Ah, a gente vai escutar muito isso, tá, de gerente ou diretor que não sabe: "Ah, puxa tudo aí, depois me mostra o que tem". Isso não dá certo, não dá certo, que é muito dado, muita coisa para fazer, tu vai levar ali muito tempo, às vezes anos, para depois chegar para ele e mostrar o quê? Então, se você não mapeou bem o que aqueles dados vai servir fora o custo, Luiz, vai servir, tu vai ter um custo muito alto, não vai responder nada, não vai dar valor e eles vão ficar lá te olhando assim, falando: "E agora? O que que eu faço? O que que eu faço?". Que vai acontecer com empresas que eu sei que acontece. 2 anos de iniciativa de dados com 60 dashboards lá e ninguém usando para porcaria nenhuma. Existe muito isso. Por quê? Porque foram sendo feitos sem saber qual que é a estratégia no negócio e perguntas que vão ser respondidas. Então, do nosso lado, a gente tem que ter muito cuidado com isso, de começar a tratar dados sem saber o que, que vai fazer com aquilo lá no final. Para que vai servir esse dado? E também não alinhar a expectativa com o negócio. Às vezes o dado que você está puxando, ele é extremamente importante, mas não para aquele momento. A empresa não está olhando para aquilo ali naquele momento, ela está olhando para outra coisa. Então, muitas das vezes, ele é até importante, mas o negócio vai falar: "Cara, a gente não está olhando para isso, a gente está com outra visão, a gente quer expandir e abrir uma nova filial, era melhor você estar aqui com a gente, você está aí olhando dados de uma filial antiga que a gente, por exemplo, vai desativar". Então tem que estar, muito alinhado com a expectativa do negócio. Outro ponto, não se comunicar com a área de negócio. Não, já sei o que eu vou fazer, já sei a tecnologia, vou sentar aqui, baixar minha cabeça, vou levar 6 meses e daqui 6 meses eu vou chegar para a área de negócio entregue. Não. Comunicação muito efetiva. Ó, a gente está tomando essa iniciativa, uma que a regra de negócio você vai ter que entender. E aí, se você baixa a cabeça, leva 6 meses para entregar uma coisa, vamos supor que mudou a regra de negócio no segundo mês. Aí você leva o pessoal para falar: "Não, mas não está valendo isso, o modelo de crédito já mudou todo". E aí, tu vai esperar, vai sentar e vai fazer mais 6 meses com a nova regra? Não. Por isso que comunicação com a área de negócio e deixar alinhado o que você está fazendo e pedindo feedback, ajustando, porque é extremamente difícil, é praticamente impossível você entregar um dado, seja lá num dash que não tenha que mexer em nada, que não vai alterar nada, que não vai acrescentar nada. É muito difícil. Se tu entrega um trabalho, seja num dashboard, no Excel, no ciência de dados, o cara que vai usar, ele olha e fala, não gostei, e não te dá uma crítica, ou um elogio, ou não te pede nada a mais, ele não vai usar. Não sai cantando vitória. Ele não vai usar. Por quê? Ele não entendeu o que tu está entregando, ele não quer entender, ele não vai usar.
Então, eu vejo que iniciativas de dados que dão certo é aquele cara que pergunta muito. Não, mas não tem como trazer por dia? Ah, você põe por dia? Não, traz por mês, e trimestre, e não sei o quê. Eu vejo muito analista de dados, ou cientista, engenheiro, seja lá, reclamando desse usuário. Ah, o usuário não para de pedir as coisas, não para de dar palpite. Uma coisa é o usuário que dá palpite para denegrir o teu trabalho. Que ele não vai ser o cara que vai usar o Dash que fica falando, nossa, esse Dash tá ruim. Nossa, esse Dash não sei o quê. Nossa, mas essa informação não serve para nada. Esse usuário tu esquece, nem ouve o que ele tá falando. Mas aquele usuário que fala assim, pô, gostei, mas eu não tô tendo uma visão ainda muito clara. O usuário que interage é esse usuário que tu tem que pegar para você. E você tem que puxar ele para o seu time, porque é ele que vai te dar insights para ir melhorando. Não tem como entregar um negócio pronto, agora vai usar, tchau. Você vai ter que ter melhoria contínua sempre. Sempre contínua, melhoria contínua, que é uma coisa que acontece que as iniciativas de dados falham. Entrega o trabalho, não pergunta, não faz nada, não pede um feedback e ainda reclama se tem algum apontamento. Eu já vi muito isso acontecer. Eu acredito, e para finalizar, até para passar para o Otávio, futuro. Futuro vai ser isso. As empresas que tiverem. Um ponto que eu lembrei agora. Por que não entrega a área de dados? Extremamente importante. Porque dados, ele mostra a realidade. E muito gerente, diretor, se a realidade que os dados estão mostrando é contrária à visão dele, putz, aí tem um problema. Porque dados não estão ali para justificar a tomada de decisão da diretoria. Dou um exemplo. A diretoria decidiu que vai abrir uma nova filial no Rio Grande do Sul. Tu fez um estudo, o Dados está falando que vai ser a pior porcaria que eles vão fazer na vida. Não, mas a gente sabe que vai dar certo, porque a gente tem contato lá, que não sei o quê. Muitas das vezes os diretores, eles não querem dados para tomar uma decisão. Eles querem dados para justificar as decisões deles. E aí é um problema. Porque o dado vai mostrar uma coisa, ele vai falar que tu tá errado, que não sei o quê, e muitas das vezes, olha, eu vou ser bem sincero, eu já vi situações, já vi, de você mostrar um dado para um diretor, uma projeção de custo, onde o custo está caindo, mas conforme você projetou, em poucos meses ele vai começar a aumentar. Ele vai começar a aumentar. E eu já vi diretor falar assim: ah, não, faz com que esse gráfico continue caindo para apresentar para a diretoria. Então, eles não querem que o número, que eles usem o número, em vez de olhar aquele número e falar, pô, daqui 6 meses o nosso custo vai aumentar, então eu vou tomar uma decisão para que esse custo não aumente. Muitas vezes ele vai olhar aquele número e vai falar, não, eu não quero tomar uma decisão, eu quero que o número, de alguma forma mágica aí, mostre o contrário. E esse é o cenário que a gente mais difícil vai entregar dados, que é, não quero dados para tomar uma decisão, quero dados para dizer que eu estou certo. Eu, presidente, eu, diretor, eu, gerente, tem que me mostrar que eu estou certo. Se o dado está falando que eu estou errado, tu não serve para mim. É bem complicado essa situação e acontece muito. Só que essas empresas, elas vão cair, porque vai chegar um momento que hoje, antes, uma cultura orientada a dados era um sonho. Hoje, para algumas empresas, principalmente as grandes, já é uma realidade. Ainda mais com essa vinda de inteligência artificial, vai chegar um momento que não vai ser. Agora, mais para frente vai ser um diferencial. Então, a empresa que tiver dados vai diferenciar de outras, que nem essa startup, diferenciando do cliente grande, e não vai ter esse quesito de sou grande, o pequeno não me atinge, que nem era antigamente. Então, vai começar a ter esses incidentes, e vai chegar um momento que não vai ser mais algo, um diferencial, vai ser algo para sobrevivência. O teu concorrente está se baseando em dados, está usando inteligência artificial de uma forma correta, dificilmente tu vai competir com ele.
Porque se você continuar ainda com esse pensamento, dados é para justificar as más decisões que eu tomo, para falar que eu tô certo, aí é complicado. Aí é complicado, porque a ideia é o quê? O número, mostrar a realidade e você tomar uma atitude para que não tenha um impacto maior. Esse é o ponto crucial de dados. E uma questão ali do Data Lake, para finalizar, para quem não está muito no conceito do assunto, ou um Data Warehouse, ele funciona mais ou menos como uma biblioteca. Vamos supor que você tem uma biblioteca gigantesca e você não separa os livros por estante, não separa por seção, não separa por códigos, e aí você vai lá querer pegar um livro e o bibliotecário fala assim: eu quero um livro, sei lá, tal. Ele fala: tá por aí. Mas tá por aí aonde? Tá por aí. Procura aí que uma hora você acha. Então, o Data Lake, quando a gente vai estruturar, ele é praticamente uma biblioteca. A gente cataloga lá o dado, dados sensíveis, a gente cria uma estrutura, a gente coloca a catalogação do dado, ó, esse dado serve para isso, esse dado serve para aquilo. Aqui é outra questão, para quando a gente for buscar aquele dado, o livro que tu quer está na seção A, sei lá, na prateleira B, né, não sei o que lá, C. E aí você acha ele fácil. Porque pensa assim, por exemplo, que nem o Itaú. A quantidade de dados que o Itaú tem, se ele não catalogar bem esses dados, tu não acha mais. Então não adianta que nem você ter uma região com petróleo e você não saber onde exatamente cavar, entende? Então não adianta você ter essa estrutura se você não sabe pegar ela depois, entende? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tudo certo por aí? Eu acho que teve alguma pergunta ali, não sei se teve. Deixa eu abrir o chat aqui. Tudo certo? Monique, tu viu alguma pergunta aí que passou? Não falei? O pessoal tá querendo saber? Não vi nada. Eu vi alguém falando aí que ia anotar as perguntas, mas aqui eu estava olhando e não vi nada. Eu também não, aparentemente não vi. Perfeito, então passo a palavra para o Otávio. Bora lá, Otávio. Valeu, obrigado, Alessandro. Fala, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí nessa noite de véspera de feriado. Bom, fui convidado pelo Alessandro para vir falar com vocês hoje aí um pouquinho sobre o famigerado Data Driven ou Data Driven, vamos facilitar, né, aportuguesar um pouco os termos aí. Então, a ideia hoje é trazer um bate-papo leve para vocês. Se alguém está interessado em entrar, em aprofundar em parte técnica, parte financeira, enfim, eu já vou avisando para tirar o cavalinho da chuva, porque esse não é o intuito hoje, tá? A nossa ideia é trazer alguns conceitos leves para vocês entender como o mercado pode trabalhar com isso daqui e como as empresas podem se tornar orientada a dados, beleza? Bom, essa apresentação eu estou trazendo essencialmente para o pessoal que ainda não tem uma ideia muito clara do que é o Data Driven e para o pessoal, como tem algumas pessoas aqui no grupo, hoje, obviamente, menos pessoas por causa da véspera de feriado, então trazendo também informações para quem está buscando migrar para essa área que é tão visada hoje. Bom? Então, vamos lá. Falando rapidinho de mim. Quem sou eu? Bom, então meu nome é Otávio Oliveira, tenho 45 anos, esse sou eu. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, tem esse QR Code aqui. No final da apresentação eu repito ele, então não se preocupem. Eu venho de um mercado, eu venho de uma atuação de mais de 20 anos dedicados ao mercado de viagens corporativas. Então, dentro desse mercado, eu atuei em diversas frentes, desde o operacional, comercial, suporte, enfim, rodei por muitas áreas dentro desse mercado.
Fiz migração para a área de dados há aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos atrás. E dentro da atuação em dados, eu já fiz algumas coisas bem bacanas por aí. Primeiramente, trabalhando com projetos freelance. Então, inclusive, estou com um parceiro, um grande amigo meu aqui, que é o Marcos, que foi meu parceiro de projetos durante essa jornada aí, continua sendo meu parceiro e alguns outros projetos que a gente desenvolve. Então, tenho aí alguns projetos freelance. Na primeira oportunidade CLT, fui trabalhar numa Travel Tech, onde eu desenvolvi, planejei e implementei um ecossistema de dados dentro de uma Travel Tech voltada para meios de hospedagem, reservas de hospedagem e meios de pagamento. Atualmente estou gestor de tecnologia e processos de uma agência de viagens corporativas. Ano passado, fui indicado pela Gama Academy, não sei se vocês acompanharam no LinkedIn, fez um barulho danado, como uma das 50 pessoas a serem seguidas que comenta sobre dados e BI no LinkedIn. Já há aproximadamente 1 ano e meio venho pesquisando e desenvolvendo conceitos e técnicas dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje. E também estou com um projeto criando um relatório analítico para respaldar um projeto bem bacana de migração de carreira e programa de sucessão em RH voltado para nível gerencial e C-level. Tá? Um pouquinho do meu desenvolvimento acadêmico, a primeira graduação foi em turismo, finalizei ano passado uma graduação tecnológica em Big Data e estou iniciando agora uma pós-graduação em neurociências para apoiar essa jornada aqui de pesquisa e desenvolvimento data-driven. E um pouquinho do meu lado pessoal, pesquisador, ou melhor, perseguidor de shows e ouvinte inveterado de heavy metal. Adoro uma cerveja artesanal, não coloquei aqui, mas também curto um vinhozinho. E se alguém quiser bater um papo comigo aí sobre qualquer coisa ou sobre nada, também pode me chamar que estou na área. Valeu? Então, vou trazer para vocês rapidamente o que como que aconteceu a trajetória, o desenvolvimento da área de dados dentro do que a gente conhece na era moderna, tá? Então, tudo começa basicamente lá no século XIX, onde a utilização de dados ela é extremamente limitada, era tudo feito manualmente, né? Então, pesquisas científicas eram todas anotadas em cadernetas, em livros, estatísticas governamentais também eram todas anotadas em livros, caixa, enfim. Então, era tudo feito de uma forma muito arcaica durante esse período. Mas é onde começou-se aí a ter a preocupação em observar os dados com um pouco mais de atenção. Tá? Em seguida, a gente salta aqui para período entre décadas de 50 e 70, que é a flexibilização do acesso computacional, tão puxado aí. A gente ouviu falar bastante nos últimos anos de um nome, de um notável, que é o Alan Turing, que com isso ele cria ali, junto com circuitos eletrônicos, ele cria processos estatísticos e tudo mais. Então, a partir daí, a gente começa a vislumbrar o trabalho com estatística e cruzamento de dados de uma forma um pouco mais incisiva. Tá? Então, isso traz também uma análise financeira e operacional por parte da iniciativa privada e pública também, de uma forma um pouco mais direta. E aí a gente passa para as décadas de 80 e 90, que é a popularização dos bancos de dados e das primeiras ferramentas de BI. Na verdade, não popularização, mas começam a surgir as primeiras ferramentas de BI. Só que nesse período aqui, devido ao altíssimo custo dessas ferramentas, elas eram disponibilizadas basicamente para o topo das pirâmides das empresas. Então, só diretores, presidentes tinham acesso a essas ferramentas de BI. Me falha o nome agora, depois eu posso trazer para vocês, mas era muito restrito o acesso a BI para ajudar
os executivos a tomar as decisões orientadas a dados, tá? Em seguida, a gente passa para o período de popularização da internet. Com isso, surgem as primeiras redes sociais. Não sei se tem gente muito jovem aqui, mas quem aqui não teve um perfil no Orkut, né? E aí começa a surgir Facebook, Twitter e outras redes sociais. E aqui as empresas começam a ganhar corpo de Big Tech e começam a entender como agregar valor através da análise de dados, tá? Então, aí a gente já começa a enxergar um horizonte um pouco mais virtuoso, digamos assim, na atuação com dados. Em seguida, a gente passa para praticamente o período atual, mas eu diria que entre 2010 e 2015, que é o momento em que começa-se a desenvolver tecnologias para trabalhar com Big Data. Então, a gente tem aí processamento de dados em larga escala. Vocês devem saber, vocês devem estar familiarizados com o conceito de Big Data. Eu costumo trabalhar com 3 Vs para admitir que estamos trabalhando com dados Big Data, tá? Existem algumas outras correntes que podem trabalhar 4 ou 5 Vs. Eu trabalho os 3 Vs, que são velocidade, volume e veracidade desses dados. Então, se eu enxergo esses 3 Vs, eu consigo admitir que eu estou trabalhando com Big Data. Então, aqui a gente tem a abertura, a disseminação de novas tecnologias que permitem aí empresas, engenheiros, cientistas e analistas de dados, o corpo técnico, né, que trabalha com dados, a desenvolver soluções e entregar mais valor para os negócios. E vamos para os dias atuais, que são todos esses desdobramentos de conceitos aí que a gente está acompanhando hoje. Então, a gente tem a popularização do processo de análise de dados, a gente tem popularização do IoT, a gente pode trabalhar IoT tanto em processos de Smart Cities. Eu tenho aqui um amigo que trabalhou envolvido com um projeto de Smart City recentemente, então tem coisas bem interessantes nisso. A gente pode trabalhar IoT também em chão de fábrica para prever quebra de maquinário. Enfim, a aplicação é imensa, tá? A gente tem aí a popularização do que a gente está trazendo, que são a jornada orientada a dados e a cultura orientada a dados. Um pouco mais à frente eu vou mostrar para vocês que as duas coisas precisam caminhar lado a lado, tá? E a gente tem aí a abertura, digamos assim, da inteligência artificial trabalhada em Deep Learning. Então, a gente tem ferramentas magníficas disponibilizadas com NLP, com LLM, com Gen AI, enfim, e a gente não tem, nesse momento, um horizonte muito claro de onde isso vai parar. Então, o que a gente está se tornando? Onde isso vai parar? A gente não tem ideia, mas tem muito mais coisa por vir nos próximos anos, né? Dando sequência aqui, como eu falei, a gente tem, basicamente, dentro do conceito data-driven, a gente tem 2 frentes. A gente tem a cultura orientada a dados, que foi o conceito que o Alessandro trouxe para nós ao longo da explanação dele, e a gente tem a jornada orientada a dados. Então, o que é isso? A cultura orientada a dados, ela nada mais é do que uma cultura organizacional desenvolvida pela empresa. Ela começa com uma decisão top-down, ela é decidida pelo C-Level e outros gestores de alta hierarquia, digamos assim. Então, junta-se aí esses notáveis e eles vão observar isso daqui, juntamente com RH. A gente tem uma pessoa que está acompanhando hoje aqui que conhece bastante essa parte de desenvolvimento de cultura organizacional das empresas. E junto com essa cultura, que eu vou trazer um pouco mais adiante para vocês, essa linha de construção,
A cultura ela é criada para pautar a jornada. Então, o que é a jornada? A jornada nada mais é do que uma escada de evolução de marcos que você percorre para se tornar cada vez mais orientado a dados. Então, são duas coisas que caminham juntas, tá, pessoal? A cultura organizacional orientada a dados e a jornada orientada a dados. Então, seria basicamente isso daqui, ó. A jornada, a evolução da jornada, ela começa lá embaixo, com um acesso muito, eu diria, muito específico de áreas que têm necessidade de trabalhar ali algum dado, muitas vezes fazendo análise dentro do próprio Excel, ou alguma ferramenta, pode ser até, de repente, um Power BI para fazer uma análise mais simplificada. Então, extrai-se informações ali de back-office, de CRM, ERP e outras ferramentas para fazer essa análise. Aqui a gente ainda nem está falando de banco de dados, tá? E aí vai escalando. As empresas começam pouco a pouco a entender a necessidade, lógico, pautar, trazendo a cultura orientada a dados por trás, né? Então vai evoluindo. Começa-se a trabalhar visualizações de dados pontuais em áreas específicas, e aí começa a observar para toda a organização. Então, vou criar aqui todo um ecossistema de dados para trabalhar, para entregar dado relevante, para entregar insights para todas as áreas das empresas, e aí começa-se a pensar na construção dessa arquitetura, né? Então, você vai trabalhar com lake, você vai trabalhar com lake house, você vai trabalhar com warehouse, enfim, é aqui nesse momento que entra esse entendimento, e aí a partir daqui começa a entregar análises para todas as áreas, e o último nível, que seria o momento em que a empresa, lógico, dependendo da quantidade de dados e do processo dela, se é importante ou não para ela, trabalhar machine learning e inteligência artificial. Uma coisa importante aqui para trazer para vocês, quando a gente fala aqui na jornada data-driven de inteligência artificial, a gente não está falando de acessar o chat GPT lá, a tela dele, para fazer pesquisa e trazer retorno, tá? A gente está falando de construção de algoritmo, de inteligência artificial, trabalhar com API de chat GPT, por exemplo, para criar produtos internos para agregar valor ao negócio da empresa, tá? Então, é nesse nível que eu estou falando, certo? E aí, algumas coisas que chamam atenção quando você começa a trabalhar o data-driven dentro das empresas, o que basicamente isso vai agregar às empresas. Então, traz vantagem competitiva, eleva resultados empresariais, dá para trabalhar de uma forma muito mais saudável o ROI, garante acesso à inovação ou possibilidade de inovação, traz credibilidade para a empresa diante do mercado, permite trabalhar melhor gestão de projetos, enfim, traz uma série de benefícios que eu vou trazer um pouco mais adiante para vocês. Então, seguindo adiante aqui, aqui o caldo começa a entornar, tá? Esse é o primeiro ponto-chave que eu gostaria de trazer para vocês, o que faz as empresas pensarem em trabalhar com data-driven. Quando eu mergulho nesse conceito e eu começo a compreender o que eu posso ter de retorno, o que eu posso ter de valor agregado ao meu negócio quando eu passo a trabalhar o data-driven, eu fiz aqui uma distribuição dessas motivações que eu posso trazer para vocês entregas de curto, médio e longo prazo para as empresas, tá? Então, de curto prazo, de imediato, ele traz uma redução de custos ali sem você precisar investir muita coisa. Então, você identifica ali algum gargalo rapidamente, desperdício, ineficiência operacional. Aqui você já começa a atacar de imediato, tá? Então, já traz aí um benefício praticamente imediato para a empresa.
Por consequência, incrementa a receita, porque você pode revelar oportunidades cruzando vendas ou até trabalhando upselling nas empresas. Então, isso traz uma receita adicional, sem você, nessa fase aqui, precisar investir no aparato tecnológico, certo? Otimiza as campanhas de marketing. Um ponto aqui é uma dor do Ortiz, que ele estava comentando. Então, pensando em marketing, você consegue já, a partir desse momento, segmentar um pouco mais os teus clientes, e a partir daqui você já começa a pensar em campanhas de marketing para elevar a taxa de conversão desses leads e converter isso, consequentemente, em vendas. Em médio prazo, a gente está pensando aí de 3 a 5 anos ou de 2 a 5 anos. Permite elevar a eficiência operacional, então ele traz aí uma possibilidade de reduzir custos, aumentando a margem de lucro, trabalhando a eficiência operacional. Aqui a gente já começa a enxergar o processo de uma forma mais madura, mas ainda não completamente madura. A gente está no meio do caminho do processo data-driven, e aqui ele já permite a eficiência operacional, a personalização da experiência do cliente. Isso daqui é muito legal, porque permite entender o comportamento de compra do cliente, permite fazer uma classificação deles, e a partir daqui você começa a direcionar melhor o produto, entender melhor a necessidade do cara, para você levar o grau de satisfação dele, oferecendo produtos mais assertivos e serviços também, obviamente. A gente não está falando só de produtos, a gente fala de produtos e serviços. E aqui a gente já consegue também antecipar tendências de mercado, então já consegue fazer dentro de uma análise descritiva, dependendo da qualidade de dados que você tem, já permite aqui que você consiga antecipar algumas tendências só de fazer análise de dados do mercado e cruzar com análises internas. Então, aqui, desse processo, você pode ter alguns insights muito legais, e a partir daqui você já começa a trabalhar a antecipação de tendências, e isso vai trazer para a empresa um diferencial de mercado, tá? E de longo prazo, que é quando a gente já tem aí a entrada no ciclo de melhoria contínua do processo data-driven. Então, a gente tem a consolidação da cultura organizacional, da cultura data-driven. Então, o processo ele se torna sustentável, pautado em inovação e na manutenção do ROI, né? Uma coisa muito importante, de nada adianta a gente trabalhar o processo sem observar custo. A gente precisa ter aí um entendimento do retorno que o investimento dá para a empresa, né? O que vai gerar de lucro para a empresa. Isso permite trabalhar de forma contínua a inovação de produtos e serviços da empresa. Então, você pode trabalhar aí trazendo relevância para a empresa diante do mercado e tornar a empresa cada vez mais competitiva. E aqui entra muito o contexto que o Alessandro trouxe. Hoje em dia, gente, não tem, lógico, é importante ter dinheiro em caixa para desenvolver um projeto bem pautado, com certeza. Mas se você tiver uma empresa hoje de pequeno ou médio porte, que tenha boas cabeças, que tenham pessoas com ideias muito bem estruturadas, com a cultura muito bem construída, essa empresa vai conseguir fazer frente a quem quer que seja, tá? Então, traz aí um poder de competitividade muito maior para as empresas. E também permite a maximização do valor de negócio, que aí traz para a empresa a oportunidade de fusão com outras, pode permitir aquisições de outras empresas ou até mesmo expandir para outros mercados que, fazendo a análise mais profunda, ele tem ali uma resposta de que sim, é possível entrar em outros mercados, tá? Então, basicamente é o que eu trago para vocês de motivação em curto, médio e longo prazos. Mas tem muito mais coisas para observar, tá? Não caberia tudo
dentro da apresentação. Continuando. Então, para uma empresa ser data-driven, como eu falei, ser data-driven é a soma da cultura com a jornada, né? Então, isso permite que a empresa tenha um alto grau de desenvolvimento da sua cultura. Por consequência, eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês. Isso daqui garante, isso é fantástico quando uma empresa consegue implementar de forma satisfatória, porque ela faz com que toda a cultura organizacional seja replicada para toda a empresa. Então, ela ganha abrangência tanto horizontal quanto vertical. O que isso permite? Permite empoderar todos os colaboradores da empresa, democratiza o acesso aos dados e cria a conscientização da importância de trabalhar corretamente com esses dados. Então, aqui você também consegue trabalhar, por exemplo, a importância do colaborador entender o input correto dos dados dentro, por exemplo, de um ERP. Tá? Então, essa parte de conscientização também é importantíssima dentro do processo. E, obviamente, ela tem um mapeamento e o planejamento muito bem detalhados, então consegue antecipar e consegue dar respostas muito mais rápidas trabalhando com data-driven. E aí, dentro disso daqui, eu tinha falado lá da pirâmide, que alguns estudiosos eles defendem que o último nível seria trabalhar machine learning e inteligência artificial, mas eu gostaria de trazer aqui um amigo que fez um comentário aqui, para que vocês tenham uma ideia do que eu penso a respeito disso. Então, eu vou mutar aqui um instante e vou trazer para vocês esse comentário pessoal, tá? Já volto aqui. Apesar de haver estudiosos que defendem que uma empresa é orientada a dados apenas quando atinge o último estágio da jornada data-driven, particularmente discordo dessa corrente, e recorro ao princípio de Pareto para apoiar meu posicionamento. O princípio de Pareto afirma que, para muitos trabalhos, 80% dos resultados resultam de 20% das causas. Traduzindo, significa dizer que uma parte pequena das causas tem um efeito desproporcionalmente grande. Trazendo para nossa realidade, significa que grande parte dos problemas de negócios podem ser solucionados observando uma pequena parcela das suas causas. Tá, pessoal, então eu trouxe o meu camarada Ramal aqui para explicar um pouco do que eu penso a respeito da jornada. Tem muitas pessoas que entendem que o último degrau é atuar com inteligência artificial ou machine learning, mas dependendo do teu negócio, você nem precisa atacar essa frente para ter resultados positivos para você maximizar os ganhos empresariais, tá? Então, precisa tomar muito cuidado quando trabalha o entendimento da necessidade do negócio, porque muitas vezes você pode não precisar chegar até o último nível, mas existem estudiosos que defendem essa tese, tá bom? Seguindo, deixa eu ver aqui, seguindo. Opa, peraí, desculpa. Quais são os aspectos essenciais para percorrer essa jornada? Então, eu trouxe aqui para vocês, está um pouco pequeno, depois eu disponibilizo essa imagem para vocês de uma forma melhor. Uma coisa importante que eu preciso trazer antes de começar a falar dessa imagem é que, por se tratar de cultura, pessoal, a caminhada para se tornar data-driven, ela pode variar de empresa para empresa, tá? Então, eu posso ter aí uma empresa que enxuga mais essa jornada do que outras, eu posso ter outras empresas que tornam essa jornada ainda mais longa do que eu estou apresentando aqui, mas basicamente eu preciso falar para vocês que
atingir os objetivos finais, os objetivos completos da implementação da cultura e percorrer a jornada orientada a dados, não é nada imediato, tá? É um processo longo e que ele precisa aí de algumas respostas ao longo da jornada para fazer correções e trazer resultados convincentes, tá? Então, dentro do meu conceito, como que eu defino essa caminhada? Então, a empresa começa definindo lá no topo da pirâmide os objetivos e as metas para se tornar data-driven. Então, as áreas de maior impacto começam a observar como pode ser trabalhado, quais são as necessidades internas, como pode melhorar o negócio deles. Começa-se aqui a desenvolver KPIs por departamento para levantar esses gargalos. Isso um pouco mais adiante vai ser entregue para esse comitê de governança que está aqui na parte de conscientização e cultura. Então, aqui cria-se um comitê de governança dentro da empresa. Então, pega-se ali não só pessoas do alto escalão, mas pega-se, por exemplo, gestores. Dependendo da cultura da empresa, você pode colocar dentro do comitê até mesmo pessoas de perfil operacional para contribuir, tá? Isso depende muito de como é tratada a cultura. Em seguida, atacando aqui os problemas e desenvolvendo seminários para discutir as dores, trabalha-se o entendimento da infra. É aqui que a gente começa a estudar o que vai ser entregue de infra. Então, selecionar as ferramentas. Aqui a gente começa a entender quais são os dados, onde os dados são originados, o que a gente vai precisar trabalhar, se vai ligar uma API. Oi, Gisele, tudo bem? Teu microfone está aberto. Obrigado. Então, aqui a gente começa a entender de onde os dados vão vir, se a gente vai trabalhar consumindo API, se eu já tenho isso originado no banco de dados, se eu vou trabalhar uma raspagem de dados de alguma outra origem, enfim, são N fontes, né? Então, aqui eu começo a enxergar qual é a origem dos dados, a partir disso, observar as dores do negócio para entender como eu vou construir esse ecossistema de dados. E aí a gente começa propriamente a coleta de dados, observando sempre a famigerada LGPD e enxergando como a gente vai integrar esses dados para começar a criar os produtos ainda numa forma, eu diria, um primeiro protótipo do produto, ainda sem fazer uma análise muito avançada, tá? Eu coloquei na parte seguinte aqui o processamento e análise como análises avançadas. Daqui está errado, tá? Aqui a gente trabalha basicamente uma análise descritiva e uma análise exploratória. Então é uma análise um pouco mais basal aqui para entender onde pode obter ganhos imediatos, o que eu tinha falado lá no começo, né? De obter ganhos imediatos, então dá uma melhorada no processo operacional. Isso pode ser trabalhado aqui. A partir daqui, a gente começa a entender os mecanismos e começa a empoderar principalmente os atores técnicos do processo. Então, a gente começa a trabalhar a parte de treinamentos, oferecendo certificações. Então, se for, por exemplo, trabalhar com cloud, pega um engenheiro ou corpo de engenharia, pega o pessoal, vai tirar a certificação de AWS, de GCP, de Azure ou qualquer outra cloud com que deseje trabalhar e começa a trabalhar o desenvolvimento do entendimento técnico voltado para o negócio por meio de hackathons. Então, eu crio lá squads internas, dou um problema real de negócio e falo, olha,
dentro do que a gente tem aqui, por favor, desenvolva uma solução para esse problema, e aí pode se oferecer premiação para a squad vencedora, enfim, pode trabalhar N formas esses hackathons aqui para motivar a participação do pessoal e para ajudar já aqui a criar soluções diferenciadas dentro do processo data-driven, tá? Aqui a gente começa em seguida a trabalhar de uma forma mais rebuscada o processo decisório. Então, aqui a gente já começa a trabalhar muitas vezes com dados em tempo real ou perto do tempo real, entregando dashboards ou entregando outros produtos. Então, eu posso gerar aqui, por exemplo, no Streamlit e entregar um produto para ser consumido que já vai entregar valor para as áreas de negócios, e eu começo a trabalhar reuniões regulares entre os times para fazer a lapidação desse processo, tá? Junto com isso, vem a parte de feedback e os ajustes dos processos. Então, a gente cria, aqui é a parte onde entra a democratização e o empoderamento, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, a gente cria canais de comunicação para coletar sugestões. Então, os colaboradores vão começar a acessar os produtos, e aqui a gente controla melhor uma coisa que o Alessandro comentou, que é de pessoas darem feedbacks aleatórios que muitas vezes não agregam em nada. Então, é importante você criar um canal para receber esses feedbacks, que muitas vezes vai estar ligado ao comitê de governança do processo data-driven, e isso daqui vai ser observado, e vai ser discutido, observado e julgado se pode ser implementado ou não. E aí faz-se aqui os ajustes das estratégias baseado nas novas descobertas provenientes dessas sugestões ou até do desenvolvimento proveniente dos hackathons e desenvolvimentos orgânicos de dentro dos times, tá? Em seguida, isso aqui a gente já pensando em bastante tempo adiante, a gente começa a trabalhar oportunidades do refinamento através de análises mais avançadas, e a partir daqui também a gente começa a tornar o processo mais sustentável, garantindo a escalabilidade da infraestrutura. Então, aqui, se for necessário expandir, colocar uma máquina nova na EC2 com uma configuração gigante, normalmente é nessa fase aqui que é estudada a implementação, e aqui é onde se faz a expansão técnica para apoiar a jornada e entrar na fase de melhoria contínua. Então, faz-se em seguida a avaliação do sucesso da jornada, verificando o impacto das ações e, em paralelo, trabalhando aí o entendimento dos times em geral, da empresa em geral, e celebrar os ganhos que teve ao longo do tempo com a implementação da cultura, tá? E aí entra no ciclo de melhoria contínua, vai trabalhando sempre para lapidar o processo data-driven dentro da empresa. É um processo que nunca acaba, tanto quanto o desenvolvimento técnico dos times, seja de engenharia, de ciência ou de análise. É um processo de melhoria contínua, você nunca vai parar de observar e melhorar o processo aqui, tá bom? Tá claro até aqui para vocês, galera? Tudo certo? Vou seguir, tá? Seguindo adiante, vou trazer para vocês aqui um fragmento, isso aqui um pouco voltado para o desenvolvimento dos times, tanto da parte técnica quanto da parte estratégica, tá? Então, bom, a imagem está um pouco pequena, talvez não fique legível para vocês, eu posso também disponibilizar essa imagem depois,
Então, a gente tem, dentro do processo de promoção de treinamentos e de capacitação dos colaboradores, que está diretamente ligado à parte de cultura analítica, que vai conversar lá com a parte de literacia em dados e evangelização em dados, que são dois termos para que quem lida com data-driven está bastante familiarizado. Então, o que é a literacia em dados? Basicamente, é você preparar o time, entregar conceitos e ferramentas para o time para que ele esteja apto a trabalhar dados para entregar informação, entregar valor agregado lá na ponta final. Tá? E a evangelização é a parte de ensinar as pessoas conceitos gerais relacionados a dados, relacionado até mesmo à própria empresa, até mesmo ao core do negócio da empresa. Então, muito disso entra na parte de evangelização, tá? Então, eu dividi aqui basicamente processos que conversam especificamente com os colaboradores em geral. Aqui não entra só o time técnico, mas pessoal de chão de fábrica também, se for, por exemplo, uma empresa que produz produtos, e também ações para C-level, gestores e demais lideranças, e alguns desses processos que conversam com ambas as frentes, tá? Então, para colaboradores em geral, a gente vai trabalhar dentro do meu entendimento, lógico, isso daqui, como eu falei antes, isso varia de empresa para empresa, tá? Isso pode ser trabalhado de N formas, mas dentro do meu entendimento, eu enxergo dessa forma. Então, para colaboradores em geral, trabalhar o entendimento do que é uma visualização de dados, do que são dados, né? E qual a importância de trabalhar isso. Eu coloco também a compreensão desses conceitos, a interpretação desses dados, trazer um pouco de estatística básica, e aí, dependendo da necessidade, se a gente for trabalhar com análises ou com ciência de dados, trabalhar o entendimento de estatística num grau mais elevado. A aplicação do contexto empresarial, observando esses dados, o fomento da aprendizagem contínua, tanto em literacia quanto evangelização, isso daqui já observando os tomadores de decisão da empresa. Eles também eles são habilitados em workshops para sensibilizarem internamente a empresa e se sensibilizarem da importância do processo de literacia e evangelização. Eles desenvolvem, através de treinamentos e mentorias, as habilidades para tomada de decisão baseada em dados. Então, isso daqui é uma parte muito importante, é um diferencial, ou melhor, é algo que vai fazer toda a diferença na jornada, porque sem a habilidade para entender, para enxergar os dados e como tomar as decisões, como criar os insights, não vai adiantar nada, tá? Liderança em cultura data-driven e a mentoria e coaching em literacia e evangelização. Isso daqui também, tudo isso que eu estou trazendo é um processo de melhoria contínua. Está sempre observando, de tempos em tempos aí, dependendo da jornada da empresa, pelo menos uma vez por ano, está observando isso para fazer as correções dentro dos times. Certo? E aí, pessoal, trazendo um pouco para vocês algo que eu nunca vou cansar de falar, é algo de extrema importância para os times de dados, que é a observação das skills dentro do processo data-driven. O que é importante apresentar para uma empresa. E aqui eu não falo só em data-driven, mas eu falo no mercado de tecnologia, mercado de dados em geral, tá? Então, vocês sabem, tanto quanto eu, que as skills elas são basicamente divididas em dois grandes grupos, que são as soft e as hard skills. Então, hard skills elas são basicamente habilidades técnicas, então desenvolvimento de conceitos e desenvolvimento de entendimento de ferramentas.
entra na parte de hard skills, e as soft skills, elas são habilidades interpessoais, emocionais ou sociais, e elas fazem toda a diferença, elas são essenciais para o desenvolvimento das atividades no ambiente empresarial, tá? Então, se você não tem uma boa gestão de tempo, se você tem uma comunicação falha, você não tem uma comunicação transparente, você tem dificuldade para comunicar as suas entregas ou as suas descobertas, você pode ter problemas. Se você tem dificuldade para desenvolver pensamento analítico, enfim, são coisas importantíssimas para vocês observarem, para se darem bem nesse mercado, tá? Fica aqui a minha sugestão para vocês. E junto com isso daqui também, algo que já foi falado, acho que pela Monique em interações anteriores aqui no grupo, uma coisa importante de soft skills que é pouco falado, mas que é muito importante, é saber negociar. Saber negociar não só a tua contratação, mas saber negociar prazos de entrega também, tá? Então, saber negociar muitas vezes é o que vai te separar daquele profissional que aceita tudo goela abaixo do gestor dele e fala, não, beleza, eu vou aceitar isso daqui e eu tenho que aceitar porque eu não tenho capacidade de negociar meus prazos. Então, gente, por favor, prestem muita atenção nisso daqui. E as hard skills, eu trouxe aqui basicamente hard skills voltadas tanto para engenharia quanto análise. Vocês devem ter percebido aqui que eu não estou falando de ferramentas, tá? É algo que eu bato bastante aqui, já dei alguns cascudos na galera em outros momentos. Não se apeguem a ferramentas. Ferramentas vêm e vão no mercado o tempo todo. O Power BI, que é a ferramenta de DataVis, que hoje é o queridinho do mercado, amanhã pode virar poeira se de repente aparecer uma nova ferramenta ou outra que já está aí no mercado, dá o pulo do gato e desenvolve algo que o Power BI não tem. Então, assim, por causa disso, gente, não se apeguem a ferramentas. Aprendam o conceito, aprendam o que é a visualização de dados, quais são os itens essenciais de trabalhar uma boa visualização de dados, conceito de banco de dados SQL, conceito de banco de dados no SQL, ferramentas de ingestão, provedores cloud, IDE Python, e aqui pouco importa se a gente está falando de Colab, se está falando de VS Code, se está falando do que quer que seja, tá, gente? Deu branco agora. Enfim, são tantas IDEs aqui que até falha. E também trabalhar ferramentas de governança. Enfim, tem uma série de ferramentas, ou melhor, uma série de conceitos que são importantes aí de vocês observarem. Sempre fortalecer esses conceitos, porque tanto quanto as ferramentas, os conceitos estão se desdobrando o tempo todo. Então, nunca parem de observar conceitos de todas essas questões aqui para se manterem atualizados, tá? E isso daqui, gente, eu estou trazendo baseado em observação de vagas que eu tive acesso no LinkedIn recentemente e conversa que eu tive aí com algumas recrutadoras. Elas me listaram as principais soft e hard skills dentro dessas duas atribuições técnicas e eu estou trazendo aqui como reforço para vocês. Tá legal? Seguindo, vou trabalhar aqui a minha conclusão. Então, a gente tem duas possibilidades. Se a empresa não consegue desenvolver a jornada dela, se ela não consegue desenvolver o processo data-driven dela, ela dificilmente vai ter processos claros. As decisões dela, infelizmente, elas serão essencialmente baseadas em intuição, salvo uma ou outra área que vai ter uma preocupação ali de analisar dados mais muito específicos, mas isso não responde à necessidade da empresa como um todo. Então, ela, em algum momento, ela vai basear as decisões em intuição
Isso, infelizmente, traz ineficiência operacional para a empresa, vai ter dificuldade para inovar e ela não tem capacidade de conhecer o cliente porque ela não tem dados, ela não sabe como analisar os dados para conhecer o cliente dela no detalhe. Então, são dificuldades imensas para as empresas que não desenvolvem essa jornada e essa cultura data-driven, tá? E ao contrário de tudo isso, a gente tem aqui o que seria uma empresa data-driven, que é basicamente tudo ao contrário do que eu falei ali, do que não é. Então a cultura ela é bem desenvolvida, as decisões elas são baseadas em dados, a eficiência operacional ela é nítida, é notória, mapeia as oportunidades frequentemente para inovar, para ter diferenciais de mercado e, consequentemente, ela vai ter ali a possibilidade de conhecer o cliente dela e trazer a melhor experiência para o cliente, tá? Uma coisa importante aqui que eu preciso trazer para vocês para fechar a gente tem, quando eu entrei nesse mercado pelo lado técnico, tá, gente? E eu senti um pouco dessa dor também. E eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que é a seguinte: com o passar do tempo, quando a gente está muito mergulhado no processo técnico, a gente tende a esquecer o porquê que existe tudo isso. E aqui eu não estou falando só da parte de dados, eu estou falando de empresas como um todo, tá? Não quero entrar no mérito aqui de que empresário é bonzinho ou é mau, não é esse o intuito do que eu estou trazendo, mas eu gostaria de deixar aqui uma provocação e uma reflexão para vocês de que tudo o que é feito, tecnicamente ou não, é feito visando resolver o problema de um ser humano, tá? Esse ser humano é o cliente da empresa, esse ser humano é algum usuário qualquer de algum produto. Então, nunca percam isso de vista, porque em algum momento, se vocês estiverem muito focados no processo técnico, vocês podem ter ali a oportunidade de trabalhar um insight observando essa abordagem humana e essa aproximação técnica dificulta bastante, tá? Então, eu deixo aqui como provocação e como reflexão para vocês. Sempre observem que tudo o que é entregue, tudo o que vocês estão criando de código, tudo que é feito de ingestão, as telas que vocês criam de análise de dados, de data vis, tudo isso visa resolver a dor, tudo visa resolver o problema de alguma pessoa, de algum CPF. Tá legal? Bom, essa é a minha contribuição do momento. Eu deixo aqui mais uma vez o meu QR Code do meu perfil no LinkedIn. Eu agradeço aí o tempo de vocês. Não é fácil numa véspera de feriado vocês estarem aqui prestando atenção nesse maluco que pesquisa e vai atrás de tanta coisa desse mundo de data-driven que é tão amplo. Eu trouxe para vocês aqui uma fração, para vocês terem ideia, não é 5% do que eu tenho trabalhado até o momento, tá? É só uma fração, mas eu não queria trazer nada muito pesado para vocês, porque tem uma série de ramificações e a gente ficaria horas e horas e horas discutindo isso daqui. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela paciência, e eu estou à disposição para conversar com vocês aí, tirar as dúvidas ou, enfim, discutir ideias. Valeu? Estou entregando o microfone para vocês e, por favor, fiquem à vontade. Maravilha, Otávio. Perfeito. É aquilo, né? Para fazer o Dados de Quinta, a minha ideia é sempre trazer pessoas que realmente são referências e consiga entregar realmente um valor. Então, toda live, como eu planejo a live, eu escolho a pessoa e depois o tema. Então, eu não faço assim, vou falar sobre data-driven, então eu vou chamar o Otávio. O Otávio não pode, eu vou chamar o Ciclano. O Ciclano não pode, eu vou tentar. Vai esse fulano aqui só para entregar. Então, antes de ter a
essa live de Data Driven, eu já vi o Otávio participando, vi ele no LinkedIn, vi as iniciativas, vi como que ele, as ideias dele, até nas outras lives que ele participou, comecei a ver os posts dele e falei, esse cara é o cara de falar de Data Driven. Então eu subi a live falando de Data Driven. E aí, por exemplo, o Otávio não pode, não quer, enfim. E aí eu colocaria um outro tema, que é o que aconteceu. Dia 2/5, eu marquei com a Luana Carvalho para fazer uma live de inteligência artificial, e aí ela não vai poder por questões do trabalho dela, que ela está com uma empresa nova, pegou um projeto grande, e ela falou, eu não vou conseguir estruturar nada, eu não quero entregar uma coisa rasa, então eu não vou participar. É por isso que eu escolho a pessoa, porque ela poderia muito bem falar, não vou lá, entrego qualquer coisa, participei e estamos junto, até para vir e ter uma visualização. Então, aí a live do dia 2, muito provável que eu não coloque alguém para falar de inteligência artificial, eu vou trocar o tema, eu vou trazer como a gente trabalhar com consultoria, eu já tenho uma pessoa que eu estou de olho ali para trazer, então se ela aceitar, a gente vai colocar dados voltados para abrir uma consultoria e não dados para procurar trabalho CLT ou PJ naquele meio formatinho CLT. É isso, então, muito obrigado, Otávio, obrigado pessoal que participou. Agora vamos para as perguntas, né? Se o pessoal puder ficar mais um tempinho aí, agradeço. Quando o Luiz falou, quando precisar de um velho, Luiz. Ó, Luiz. Claro, Luiz. Uhum. Se o pessoal ficar um pouquinho mais, a gente vai para as perguntas. Se precisar sair, fica tranquilo. A gente tende aí, véspera de feriado, não é fácil, né? Segura aí, galera. 23 minutos eu derrubo todo mundo. Dá para aguentar. A Monique vai desligar o interruptor aqui, vai desligar, Luiz. Tem uma pergunta aqui de Ortiz que eu achei muito interessante. Ele escreveu aqui. Ele botou o Data Drive. Hã? A Ana eu acredito que a Ana foi anotando ali na sequência. Foi isso, Ana? Vai mandando uma por uma aí. Aí a Ana anotou ali e vamos seguir a sequência que a Ana fez ali, ó, Monique. Pronto, então manda aí. Alessandro, desculpa, eu tomei o microfone de novo aqui. Você quer responder essa pergunta ou eu posso colaborar? Oi, Otávio, pode responder. Vocês estão me ouvindo? Cortou o áudio? Agora sim, teu áudio está normal. Mas respondendo aqui o Ortiz, é importante em outra análise, dúvida. Nesse caso, o cara tem que focar no resultado ou para definir os objetivos de análise de resultados? Ortiz. Certo. Você viu a parte ali que eu coloquei, resultados de curto prazo? Talvez converse com isso que você perguntou aqui. Entender a necessidade, entender o problema que você precisa atacar e, a partir disso, você criar uma estratégia. Essa estratégia, eu sugiro que ela nunca seja criada na parte técnica, digamos assim, mas que ela seja trabalhada em colaboração com os tomadores de decisão e entendimento técnico. Porque se você criar isso daqui sozinho, na parte operacional, digamos assim, você pode ter resistência de implantação para passar isso adiante do pessoal tomador de decisão.
Então é sempre importante trabalhar isso daqui em parceria, tá? Não sei se é esse o caminho, mas foi dessa forma que eu entendi a tua pergunta. Ah, legal, Monique, legal. A pergunta aqui que a Ana Priscila colocou, a jornada é prática e de mentalidade? É exatamente isso, meu amigo. Desculpa, eu leio como do Dylan, é isso mesmo? É exatamente isso. A gente une a prática e a mentalidade, iniciando pela cultura, que é a mentalidade. Essa cultura ela vai pautar as ações técnicas que vão permitir que a empresa suba aquela escada que eu mostrei. Tá? Então, é a união dessas duas ações, da ação de cultura e da ação de percorrer a jornada. Beleza? Estou lendo a pergunta aqui, tá? Data driven, quando se começa a implementar a cultura na empresa, é um processo de adaptação penoso ou, dependendo dos decisores, pode ser algo leve? Aqui entra num ponto que o Alessandro trouxe na explanação dele. Como se trata de cultura e a gente tem aí uma abrangência vertical e horizontal, subtende-se que todo mundo precisa estar alinhado a isso, tá? Então, desde os decisores até o restante do time, independente do grau hierárquico dos colaboradores, todo mundo precisa ter o mesmo entendimento. Então, se a gente tem colaboradores ali que têm muita dificuldade de adaptação, teoricamente, eles vão perder espaço até chegar o momento em que eles serão substituídos. Tá? Mas, assim, se você tem um time com uma mentalidade aberta, se o RH identifica muito bem o perfil de quem é contratado para participar disso daqui, a tendência é que o processo seja mais suave. Tá? Mas isso daqui eu te diria, Ortiz, que é um grande depende, beleza? A cobrança em cima do desenvolvimento e evolução dessas análises tende a ser alta, média ou baixa, partindo daquela primeira estrutura de visualização que já se alcança naquele curto prazo. Aqui depende um pouco também, mas aí é preciso, entra um pouco daquela soft skill que eu comentei de negociar, tá? Nunca é demais você negociar, primeiro, sentar com os stakeholders, sentar com quem está à frente desse processo, e aí se a empresa tem aquele time de governança, entender internamente como esse processo vai ser atacado, porque muitas vezes você tem ali algo que é nevrálgico que você precisa atacar de imediato. Só que isso precisa ser muito bem estruturado para não criar um problema ainda maior na empresa. Ninguém quer, dentro do início da jornada, uma pressão desnecessária que pode minar toda a iniciativa. Então, isso precisa ser muito bem negociado para entregar o resultado dentro dessa negociação. Tá? Ô, Otávio, eu queria comentar essa questão aqui dessa pergunta de Ortiz, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Claro, fica à vontade. Sim, sim, fica à vontade, Monique. Quando ele fala aqui desse negócio da adaptação penosa, eu falo até não só por dados, assim, como outras situações também que eu já vivenciei, principalmente por ser comercial, né? Comercial, vocês sabem que a adrenalina é a mil, principalmente que a gente lida muito com metas. Eu acho o seguinte, muita gente, na hora que você propõe alguma coisa que vai trazer rentabilidade, lucro,
lucro, né, ou redução de custos, enfim, as pessoas ficam empolgadas. Mas só que para chegar no objetivo, você precisa fazer ajustes, como eu escrevi aí, que são um pouco dolorosos. Então, assim, ajuste de rotina, né? Ajuste de orientação de corte de gastos em algumas coisas. E assim, nisso você começa a mexer naquela zona de conforto que as pessoas estavam habituadas e aí tende a gerar um problema, né? A grande questão vem junto com o que vocês falaram, da intenção da empresa de fazer aquilo ali dar certo. Então, dependendo da maturidade dela, está decidida a fazer aquilo dar certo, ela vai conseguir suportar de uma forma melhor essas situações, né? Se essa maturidade não tiver sido bem trabalhada, é que a gente vai ter um problema maior. Por isso que eu acho importante, assim, quando se apresentar um projeto de dados, ou se for implantar alguma coisa nesse sentido, preparar o cliente também para o que vem depois, porque às vezes ele não sabe, ele só está enxergando o objetivo, né? E concorda com o objetivo. Mas às vezes o que vem junto para alcançar aquele objetivo, ele não sabe, ele não faz ideia. Aí eu volto a dizer essa é uma coisa que eu sempre falo, que o básico precisa ser. Cala a boca, cachorro! Que o básico precisa ser falado. Então, assim, mesmo que você ache, isso aqui é óbvio, acho que ele sabe. Não, não ache. Repita. Repita as dificuldades que vai passar para você depois não ficar em maus lençóis. Monique, me permite interagir com o teu comentário? Fala, eu já. Tá, obrigado. Assim, o que eu posso te dizer é um PO dentro desse processo, um PO que tenha skill de negociação é essencial, tá? É ele que vai conduzir isso daqui tanto no processo com cliente interno quanto cliente externo. Então, ele precisa ter ali habilidade para negociar isso. E outra, ele precisa estar em contato com esse pessoal de governança ou essas pessoas que estão à frente do desenvolvimento da cultura, tá? Então, assim, é lógico, tem questões, principalmente, você matou, principalmente quando lidamos com questões comerciais, que é o que realmente faz entrar dinheiro na casa, né? A tendência é que tente acelerar o processo, que tente colocar o carro na frente dos bois, mas o negócio tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser trabalhado com muito cuidado para não permitir que a criança nasça morta, né? Porque se você deixar atropelar isso daí, fatalmente o processo não vai adiante. Isso. E essa outra pergunta aqui que o Ortiz fez também, eu fiquei até um pouco sem entender, né? Porque eu tô meio prejudicada hoje com sono. Mas depois que Otávio explicou, eu entendi. Boca, cachorro. Hoje está tendo participação especial aqui. É o feriado. Estão agitadas. Que ele falou aqui que a cobrança em cima do desenvolvimento e evolução das análises, né, tende a ser alta, média ou baixa, partindo daquela primeira estrutura de visualização. Aí, assim, isso daí cai também nessa. Eu acho que essas duas perguntas estão um pouco interligadas, porque, assim, depois dessa primeira fase, né, do estranhamento com as mudanças, pode vir a empolgação, né, de nossa, que bom, e aí o pessoal querer tudo ao mesmo tempo, né? Então, o pessoal vê o primeiro dashboard e pensa, eita, eu poderia ter um disso, daquilo, de não sei o que, avaliar isso e aquilo. Então, também é o momento de você pedir calma, né? E não sair, aí vocês até falaram nisso, não sair assumindo responsabilidades, né? Porque as outras pessoas pediram, sem você avaliar se aquilo ali realmente vai ter um critério para ser colocado numa análise de dados. Então, assim, tem isso também. Isso já aconteceu comigo, né? O critério do pessoal era baixíssimo, cobrança baixíssima, quase nula e inexistente. E depois que eu entreguei um trabalho, o pessoal começou a querer milagres, sabe? Coisas assim que não tinha como entregar. Nem no prazo que se tinha e nem da forma que se esperava. Então, assim, é uma outra situação que pode acontecer. Perfeito. Eu não sei se vocês concordam com o que eu vou trazer aqui, mas se você deixar o processo na mão de uma ou de poucas pessoas, e se essas pessoas fizerem parte do mesmo ambiente,
a tendência disso dar errado é muito grande, tá? Por quê? Porque tem ali um viés de observar apenas a necessidade daquele grupo e muitas vezes a necessidade imediata. Por isso que eu sugiro trabalhar um time de governança, criar um comitê de governança para definir essas diretrizes e até mesmo receber essas demandas para julgar se dá para atender agora em entendimento com outros times ou não vai ser atendido agora e explicar as razões do porquê que não vai ser atendido. Mas isso precisa criar, as empresas precisam criar essas diretrizes através desse comitê, criar essa Bíblia e sentar em cima dela e falar, isso daqui eu não negocio de jeito nenhum, entendeu? Senão não dá certo. Tem que ser um processo muito bem construído e muito bem seguido. E se tiver mudança na rota, a mudança tem que partir desse comitê, não pode partir de, por exemplo, você tem um presidente de conselho ou você tem um CEO que é ansioso e ele determina que vai ser assim. Não, é o comitê que decide. O comitê está acima dele nas decisões relacionadas à cultura, entendeu? Por isso que eu defendo a criação do comitê independente do tamanho da empresa, para eliminar esses problemas. Até agregando a isso, porque tem que ser muito bem alinhado à expectativa. O que é alinhado à expectativa, negociado, não sai caro. Porque como a Monique falou, às vezes o pessoal tem na mentalidade deles que vai resolver a vida deles para sempre e tal, não sei o quê. E as empresas no Brasil são muito desorganizadas na questão de planejamento. E aí, como ela não tem um planejamento da própria área, ela quer empurrar para dados uma falta de planejamento. E sim, o que o Otávio está dizendo é dessa forma. Não é só Brasil, não. Então, é dessa forma, porque se você não tiver alguém que seja um conselho ou alguém que realmente tenha um cargo alto, lá no banco, a gente não tem um comitê para fazer essa decisão, mas eu tenho os cargos altos da diretoria que eu levo, que são um pessoal que fala, ó, isso aqui vai implementar, isso aqui não é interessante para o banco estrategicamente, porque como o Otávio falou, se tu for numa área específica ou ser uma pessoa específica, ele vai olhar para o próprio umbigo e vai querer implementar na área dele para resolver as questões dele. Muitas das vezes tem que tomar muito cuidado quem é que está pautando as coisas, porque ele pode simplesmente querer resolver um problema que é dele, que ele deveria resolver, que ele não está conseguindo e ele vai jogar para dados, dar um jeito ali. Então, realmente tem que ter essa estrutura, essa decisão de, ó, a gente tem essas demandas, a gente tem que tomar esse direcionamento e tem que ter alguém ali com essa cabeça, por isso que o ideal é começar de cima para baixo para ter esse direcionamento. Senão, se perde e acontece isso. Ah, eu quero para ontem, se vira aí, e olhando um umbigo e pedindo coisas assim milagrosas, porque eles muitas das vezes não é nem maldade ali da pessoa, é que ela não entende, ela não sabe qual que é, ela não consegue avaliar qual que é o tamanho do trabalho para fazer às vezes um dashboard. Eles acham que assim, o dado está lá no sistema, o analista vai lá, vai dar um Ctrl+C no sistema, vai dar um Ctrl+V aqui no dashboard e vai funcionar. Eles não têm a mínima noção de como que é construído e como que é complexo construir essas visões. Por isso que tem que ser muito bem negociado e priorizado, e realmente você ter uma estrutura ali de um comitê que fala, ó, isso aqui é o que realmente a empresa está precisando estrategicamente, não é o que o supervisor de operações está querendo resolver porque o acordo está no pescoço dele, ele está sendo mandado embora. Perfeito. Tem uma outra questão aí, cara, que é a questão do viés, né?
muitas vezes acontece de quem está à frente desse processo de julgamento do caminho, da jornada, ele tem ali algum viés que ele não percebe, que está ali muito no íntimo dele. Ele toma decisões ali, decisões que são contaminadas pelo viés, e aí o risco de colocar o negócio para um caminho que não é legal também é grande. Por isso, nunca deixe, se vocês tiverem oportunidade de algum dia tomar decisões pela empresa dentro desse processo data-driven, nunca deixem com que isso fique na mão de uma ou de poucas pessoas, tá? Quanto mais pessoas discutindo isso para desenvolver ideias, melhor. Tá bom? Exatamente, independente de quantas pessoas de dados tem na empresa, né? Você tem que tomar esse passo, o dados, você tem que tomar muita iniciativa. Se tu é aquela pessoa que não gosta de tomar iniciativa, não gosta de ir para frente, você só depende que demandem ordens para você executar, dados muitas das vezes não vai ser muito bom para você. A não ser que você tenha uma estrutura de dados grande, que tem um gerente, um coordenador ou um sênior que ele fala assim, ó, já tomei todas as decisões, tá tudo certo, só cria esse dashboard aqui e bora lá. Que na realidade das vezes não é. Às vezes a pessoa tá até ali sozinha, né? Não tem ainda uma estrutura. Então você tem que tomar essa posição, essa atitude de saber de negociar. Então tem que ter essas soft skills muito bem trabalhadas. Não é uma soft skill, não é uma skills que nem desenvolvedor que pega um projeto que tem um PO, que tem um monte de gente fazendo o projeto, só entrega para ele e fala assim, ó, cria um sistema assim, ele se afunda no computador ali e não quer nem ver ninguém. O dados tem que ter essas vertentes, que a gente sempre vai bater, né, nessa soft skill, sempre. Acontece muito isso aí, Ortiz. Dissonância cognitiva. Se o seu dashboard que tá errado. Eu acredito que eu tô certo. Cara, o que me pega muito isso. Ainda tem muito diretor com mentalidade de dinossauro que ele quer dados para justificar as tomadas de decisões erradas que ele tem. É isso que ele quer. E realmente é isso. E aí fica muito complicado a gente trabalhar num ambiente assim. Exatamente o contrário do que a cultura propõe, né, cara? Porque assim, Exato. o cara tá querendo usar dado para justificar uma decisão intuitiva. Cultura orientada a dados é completamente o contrário de decisão intuitiva. O dado não mente. Exato. E foi levantado um estudo que foi feito o seguinte, que se as decisões a maioria das empresas, as decisões que são realmente válidas, que realmente tiveram um retorno positivo, é em torno de 25%. Ou seja, a cada 4 decisões da alta hierarquia toma, uma eles acertam. E aí foi provado, fazendo testes ali por anos, pegando o pessoal de empresa, que se os diretores, os presidentes, ou CEO jogasse uma moeda para cima e tomasse decisões no achismo de moeda, falar, a gente vai, sei lá, vender mais esse produto ou vender mais o outro, pegar uma moeda, jogar para cima e decidir no cara ou coroa, a probabilidade de acerto é maior do que levar a consideração daquela intuição, entendeu? Só que isso bate no ego, né? Exato, se jogar para a moeda acerta mais. Mas foi esse o estudo que foi esse estudo que foi feito, entende? Que é mais assertivo tomar uma decisão na sorte do que usar a intuição. Por isso que dados é extremamente importante, como
O Otávio falou, o dado não mente, ele tá ali, é para você seguir. Aí tu tem que baixar um pouco aquele ego, né? Pra nem a Monique desligar a nossa live. E é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que queira acrescentar? Eu também fico livre para depois alguém me chamar no LinkedIn para tirar alguma dúvida. Fiquem tranquilos, viu? Também estou à disposição, tá, pessoal? Qualquer coisa me chamem lá, me chamem aqui no Discord. Vamos bater um papo para ajudar vocês a desenvolver isso daí. Valeu? Um abraço para vocês. Já vou me despedindo, vou finalizar. Bom feriado e obrigado mais uma vez pelo tempo e a paciência de vocês. Valeu? Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite.